Pais destruidores de sonhos dos filhos. Este assunto é muito importante e é muito comum, na verdade. É uma pena. Mas, assim, um pai, para destruir o sonho do filho, dá uma profissão para ele. Não é o dar, né? Se o filho resolver seguir o mesmo caminho que o pai, não é problema. Se ele tem uma empresa e o filho quer seguir na empresa, sem problema, nota 10, já começa bem. Mas eu vi grandes pessoas serem destruídas porque o pai dizia assim, você tem que ser um médico, ou você tem que ser um dentista. E eu tive vários casos aqui de pessoas que tiveram essa dificuldade. E tem uma história bem marcante de uma pessoa que se tornou minha amiga, porque ela veio procurar aqui o nosso trabalho, né, o nosso trabalho de evolução, porque ele não estava perdido, não sabia o que ele queria da vida exatamente, estava querendo mudar alguma coisa, não sabia, estava perdidão. E aí, beleza, o nosso trabalho faz a pessoa começar a se descobrir por que as coisas. E aí ela descobriu que ela detesta a profissão dela, entre aspas. Não que ela deteste, mas ela pensava que detestava, talvez até pense até hoje, como dentista, ortodontista, aquele que endireita os dentes lá. Ele começou a ter nojo da profissão. Ele não queria mais aquilo. E ele não entendia por quê. E aí, durante o nosso processo, nossas conversas, ele veio descobrir que foi porque o pai dele obrigou ele a ser dentista. Então, o pai dele era uma pessoa de bem de vida, eles tinham uma vida boa. E o pai dele diz assim, você vai ser dentista, teu irmão vai ser isso aqui. E ele não, e se você não fizer isso, você vai sair de casa, não quero você aqui em casa. Ou se vira dentista ou não. Um advogado famoso. E aí ele seguiu o dentista, se formou, se tornou um bom dentista. Porém, com o tempo, o pai dele morreu antes. O pai dele morreu e pediu perdão para ele por ter obrigado ele a ser dentista. Cara, tem umas coisas assim que são incongruentes, na verdade, né? Porque ele não queria, mas ao mesmo tempo ele se tornou um bom dentista. E aí ele veio aqui procurar essa história, resolver essa questão. Ele não veio resolver a questão do pai, lá das coisas, porque ele nem sabia disso. Mas, durante o nosso processo, ele viu que o problema todo estava que ele estava na profissão errada. E aí, está casado, de uma esposa, pelo jeito, muito boa, muito matuta, porque apoia ele. E ele disse, eu não quero mais ser dentista, eu quero ser fotógrafo. Comprou uma máquina fotográfica, deve ser uma máquina boa, mas velha, usada, e começou a fazer sessões de fotos. Mas não conseguia largar do dentista, né? Porque ele dava futuro lá para ele. Não, futuro não, dava renda para ele. Mas o coração dele aliviou. Ele ficou mais aliviado. Ele tinha dificuldades agora de sair do dentista, porque ele queria ir lá para a questão da máquina fotográfica, né, da fotografia, mas não dava renda para ele. Bem, em suma, a vida dele mudou. E talvez, ele gosta de ser um dentista. Mas ele criou uma raiva porque ele foi obrigado a fazer. Eu fui fazer um tratamento num dente meu também, e lá nesse consultório onde ele também trabalhava lá, né? Ele fazia parceria com outro dentista. E aí só, o cara é bom, mas ele está deixando, ele quer sair daqui. Vocês não têm ideia de quanto essa história toda foi sofrida para ele, porque ele queria uma coisa, aliás, ele nem sabia o que ele queria lá na infância dele, e ele entrou naquele caminho que o pai obrigou. E ele ficou brigando, né, para não ser dentista, não porque ele não queria ser dentista, mas porque o pai não deixava. O pai dele que queria, obrigava. A mesma coisa aconteceu comigo. Meu pai era um homem que estava prosperando muito rapidamente, estava começando a ficar rico, digamos assim, né? Tinha bens, né? Na região onde ele morava, que nós morávamos num bairro distante da cidade, não digo pobre, mas um bairro simples, nós éramos considerados, né? Porque nós tínhamos 2 carros e tal, tinha geladeira, tinha televisão. E meu pai queria que, somos 3 filhos homens, ele queria que fosse um médico, um engenheiro e um advogado. Como eu era o primeiro, o filho mais velho, tinha que ser
Médico. Cara, eu tentei vestibular para medicina. Foi no ano, meu pai morreu, e nesse ano mesmo eu fiz vestibular para medicina porque ele queria. E eu agradeço ao universo por não ter passado. Eu não iria passar mesmo, porque a minha cabeça era muito pequena, era muito bobão. Mas, por quê? Porque, cara do céu, eu ia fazer aquilo pro gosto dele, não meu. Eu não sei o que eu iria ser. Mas médico com certeza não, porque né, eu não gosto de ver sofrimento, eu não gosto de ver pessoas lá né, sofrendo, mas né, tendo que fazer uma cirurgia, sei lá o que eu ia fazer. Entende? Não é minha praia, não é. A minha praia é isso que eu vivo hoje. Trabalhar com pessoas, ensinar pessoas, né, porque eu mudei a minha vida e quero hoje ver as pessoas mudando. Mas então o que acontece é, né, eu tenho uma filha hoje, e ela quer ser veterinária. Não vou fazer comentário, se ela pode assistir esse vídeo aqui. Mas ela quer ser veterinária. E aí o caminho dela é esse. Eu não vou influenciar em uma vírgula nem para frente, nem para trás, nem para o lado, para nada. Porque ela vai ter que descobrir o caminho dela e ter tesão de fazer o que ela quer. E aí eu digo, para os pais, não imponha, de modo algum. Eu tenho um outro amigo que fez uma baita sacanagem com o menino. Um amigo meu, de muitos anos atrás, ele foi com o filho, não sei se foi no oculista, alguma coisa assim, foi lá no oculista, né, pro Piá, e estavam lá. Daí o Piá disse assim, nossa, né? Aí o pai percebeu que o Piá se entendeu. Daí eu digo, olha só, filho, se viu só, tem algum outro lugar melhor do que esse para trabalhar? Olha que coisa maravilhosa! Que coisa fantástica, né? E tem gente que trabalha no sujo, que tem que trabalhar toda hora. Esse aqui, olha quanto ele ganha, o carrão que ele tem. Bem, em suma, ele induziu o menino a ser médico e o Piá se formou médico, né? E eu futomologista ainda por cima. Entende? Mas daí assim, será que esse era o caminho natural dele? Por que ele fez? Por que, sabe? Tem que deixar as coisas fluírem, a vida é muito curta para a gente começar a impor regras. Eu posso orientar, eu posso dizer assim, ó, aqui isso é uma boa vantagem, isso aqui não é vantagem. Explica, mostra as coisas, faz uma experiência, vai lá olhar, vai lá experimentar, mas não imponha coisas para o seu filho, porque ele vai se tornar, às vezes, uma pessoa mal resolvida. Depois não consegue sair porque tem o dinheiro, porque tem não sei o quê, porque criou laços. Mas às vezes a vida dele seria em outro lugar. A nossa vida foi feita para ser feliz. De que adianta eu ter razão? Então, senhores pais, deixa rolar, oriente, indique, mas não conduza. Deixe a pessoa experimentar, deixe ela crescer por si só e ela que pague o preço se ela acertou ou se ela errou. Beleza? E eu vou fazer o próximo vídeo, vou falar dos filhos babacas. Né? Porque tem os pais que destroem, mas tem os filhos babacas que deixam ser destruídos. Então, meu próximo vídeo vai ser esse. Os filhos babacas que deixam o sonho dos outros invadir a sua cabeça. Compartilha, me ajuda aí. Um beijo, tchau. Dá um like se você gostou.